Olá, eu sou a Tarsila e eu vou fazer uma análise crítica da série Them, numa perspectiva decolonial. Eu assisti a série e eu consegui relacionar a vivência dos personagens com conceitos que eu aprendi na, na disciplina de decolonialidade. E eu vou tentar, nessa análise, né, estabelecer pontes da vivência dos personagens na narrativa com os conceitos que eu aprendi. Essa é uma série de terror, ela se passa na década de 50 nos Estados Unidos e ela acompanha uma família que migrou da Carolina do Sul para a Califórnia. E eles compram uma casa numa vizinhança que é majoritariamente branca e são pessoas super violentas e elas se apoiam, né, nessa ideia colonial de que existe uma hierarquia entre pessoas, que existe uma separação, né, de grupos que são mais ou menos humanos. E eles consideram a família Emery menos humanos do que eles, que são brancos, e eles criam um plano, né, uma estratégia para enlouquecer, importunar tanto a família de novos vizinhos, a ponto de eles quererem sair dali. E eles se organizam, né, para agredir essa família, hostilizar e hostilizar eles, e enquanto eles acham graça. Eles consideram o sofrimento da família como se fosse um espetáculo, realmente. Essa personagem aqui é a personagem da Beth, e dentro da narrativa ela é a antagonista, porque ela é quem organiza, né, a vizinhança para agredir a família, para hostilizar eles. Só que a gente percebe que a Beth, ela também é uma subalterna por ser uma mulher, e ela também se considera inferior por ser pobre, e ela canaliza toda aquela dor que ela sente por ser violentada, né? E ela pratica com outras pessoas que ela acha inferior. Então, se encaixa bem no conceito na frase que ele fala, né, que quando a educação não é libertadora, o sonho do oprimido é virar opressor. E é exatamente isso que ela faz, e ela se sente realizada por cometer as agressões. Aí vamos falar agora do Henry, que ele é o pai da família Emery. E a gente vai falar também eu vou falar, né, sobre a colonialidade de gênero e a desumanização do homem negro. Eu achei que a trajetória dele se relaciona muito com o conceito da Maria Lugones, né, a colonialidade de gênero, porque a colonialidade de gênero esses papéis que são impostos, esses papéis que são impostos, né, que são divididos pelo gênero. Então, por exemplo, dentro da família ideal cristã europeia, o pai ele tem o papel de ser o provedor, a mãe de ser a cuidadora. E só que o Henry ele não consegue exercer esse papel plenamente, porque ele tenta
proteger a família dele, mas ele não consegue, porque ele é frequentemente desumanizado por ser um homem negro, né? E dentro da família, ele não consegue proteger, ele participou da guerra e ele acreditava que por ter lutado pelo país, ele seria considerado um cidadão, que ele seria então respeitado. Só que quando ele percebe, né, aquilo não faz diferença nenhuma. Só ficou os traumas da guerra, ele é atormentado por isso também. E dentro da empresa que ele trabalha, ele é o único negro. Depois que ele voltou da guerra, ele conseguiu cursar a universidade e ele se tornou um arquiteto. Dentro da empresa, ele é o único homem negro. Ele pensou que por ter estudado, ele teria, né, ele seria reconhecido, né? Ele sairia desse estigma de apenas, né, uma pessoa vista como inferior. Mas o que acontece é que ele é invisibilizado, ele tenta ali se provar na empresa, mas as pessoas fingem que ele não existe. Enquanto ele tenta proteger a família dele, ele é tratado como não humano. Então, eu achei que a trajetória do personagem, né, ilustra bem, assim, essa, essa violência que o homem negro sofre na sociedade. Ah, eu esqueci de falar também. Na série, eles exploram o lado também sobrenatural. Como eu falei, é uma série de terror. Não sei se eu falei, mas é uma série de terror. E ela vai explorar o lado da vida real, né, do cotidiano, e também o lado sobrenatural. Então, todos os membros da família Emery, eles são atormentados por demônios. Cada um é atormentado por um demônio diferente. E na minha interpretação, cada um representa a, uma, uma, uma forma de opressão, realmente. Então, o demônio, que dá até pra ver aqui, tá vendo? O rasgo mostra o espírito que atormenta o Henry, que é o demônio da culpa. E enquanto ele vai tentando proteger a família e não consegue ser bem sucedido, esse demônio fica na cabeça dele, fazendo ele se sentir culpado. Eu acho que esse demônio também é a representação da masculinidade, porque enquanto ele vai sofrendo, ele vai se sentindo. Ele vai adoecendo, ele vai se sentindo triste pela violência que sofre, né? Ele reprime os sentimentos, porque eles têm essa pressão de ser masculino, de não demonstrar sentimentos, e ele vai guardando, vai reprimindo até o final da série, que ele acaba explodindo. Agora a gente vai falar sobre... vamos falar? Passa. Sobre a Lucky. A Lucky, né, ela sofre uma intersecção de violências. Ela sofre tanto por ser uma mulher como por ser uma mulher negra. Dentro dessa divisão de função, né, colonial de gênero, a mulher tem um papel de submissão. Então, a mulher negra, ela tem, ela por ser uma mulher negra, né, ela é inferiorizada, né, como uma sub-humana. E dentro da série ela sofre várias violências e
por ela ser a única pessoa que fica dentro da casa, né? O pai vai trabalhar, as crianças vão para escola, ela fica em casa enquanto os vizinhos estão ali importunando ela, né? E ela tá passando por um momento muito difícil para ela, porque eles saíram, a gente descobre no episódio 5, né? Que eles saíram da Carolina do Norte fugindo, né, de um trauma que eles passaram. A Lucky, ela, ela estava sozinha em casa e a casa dela foi invadida por um grupo, como era os Estados Unidos, o sul dos Estados Unidos. Na década de 50 a gente já imagina que tipo de grupo que invadiu a casa dela, né? Violentou a Lucky e matou o bebê dela. Então, ela tá lidando com o luto do filho que ela perdeu, né? Que foi arrancado dos braços dela. E também o trauma que ela passou por ser violentada. Enquanto os vizinhos estão lá perturbando ela e ela não aguenta mais. Ela se defende, ela reage. Ela não consegue esconder, né? Essa indignação. E as dores dela são diminuídas, né? Tanto pela vizinhança que acha graça com as reações dela, quanto dentro de casa, né? Que a família considera que ela se vitimiza demais, que ela exagera nos sentimentos e ninguém compreende ela, ninguém realmente acolhe essa mulher. Em determinado momento, ela é até internada em um centro psiquiátrico, um hospital psiquiátrico. Agora vamos falar sobre... Ah, e... Ah, eu não falei, né? Peraí. E a Lucky, ela é atormentada por um demônio, que é... Que ele é um... o nome do demônio que atormenta ela é o Homem do Chapéu Preto, que é um colono que fez um pacto com o diabo, que a sua função seria destruir famílias negras. Então, ele quem manipula os outros demônios também, que atormentam as outras pessoas da família. Então, para mim, ele representa a colonialidade, né? Ele vai afastando ali os membros da família e fazendo eles sofrerem de forma individual. Eles vão sofrendo sozinho, eles acham que aquilo é problema apenas deles próprios, eles não dividem, eles acabam se separando, né? Todo mundo sofre sozinho, tá todo mundo sofrendo, as quatro pessoas da família, eles estão sofrendo, mas ao mesmo tempo eles não se comunicam, eles não conseguem se unir, porque é exatamente o que esse demônio faz, que é separar eles, né? E a gente vai... Quem assiste a série vai desejando, né, que eles consigam sair dessa situação, que eles melhorem, enfim, mas a gente descobre que o contrato que eles assinaram, o contrato da compra da casa, era fraudulento e que a, a propriedade realmente não pertencia a eles. Tinha uma cláusula que eu não sei ao certo o que tinha na cláusula, mas eles poderiam, né, a imobiliária poderia tirar, expulsar a família a qualquer momento, né? E é daí que a gente percebe que em nenhuma hipótese, essa família estaria segura, estaria protegida. E durante a série, a gente conhece alguns personagens
que se comovem um pouco com o sofrimento dos Emerys, porém, eles decidem ficar calados. E como fala, o Paulo Freire falou, né, o silêncio dos oprimidos beneficia só o opressor. Os personagens que eu achei que se comoveram foram o marido da Beth, que em determinado momento da série a gente descobre que ele também é uma pessoa oprimida, né? A gente descobre que ele frequenta bares gays, então ele faz parte da comunidade. E ele achava errado atormentarem a família e ele não achava isso certo, porém ele não fez nada. E ele tinha uma influência, né? A mulher dele, a esposa dele, que instigavam as pessoas, que organizavam essas agressões, ele poderia ter feito alguma coisa, conversado, tentado convencer ela, mas ele preferiu se omitir. E quando ele viu que já não dava mais, ele fugiu, porque ele não queria ver. E foi a mesma coisa que aconteceu com a, a vendedora da casa, a corretora de imóvel, né? Que ela vendeu essa casa para os Emery sabendo que o contrato era fraudulento e que eles não teriam direito. Ela achava isso errado, porém ela decidiu ignorar. Por quê? Ela iria receber a ela iria receber uma comissão pela venda da casa também. Vamos passar. Vamos falar sobre a Grace, que é a filha caçula da família. Ela é uma criança assim muito extrovertida, muito inteligente e ela tem sonhos. Ela tem o sonho de se tornar professora, assim como a mãe dela, mas no decorrer da, da narrativa, ela vai perdendo esse sonho dela, ela vai criando uma repulsa pela mãe, que antes era considerada um exemplo para ela, e ela vai dentro da escola, né? Ela é agredida. Tem uma cena assim bem simbólica que é uma cena bem simbólica que a Grace ela é convidada a ir na frente da sala e jurar a bandeira. Só que é nesse momento que o demônio que atormenta a mãe dela começa a atormentar ela com as memórias da mãe, né? Com as memórias das violências que a mãe sofreu, que a mãe está sofrendo. E ela não consegue jurar a bandeira. A professora, naquele momento, ela decide que ela não quer a Grace dentro da sala de aula dela, né? Porque ela não queria lidar com a bagagem que essa aluna trazia, né? Porque ela já... Eu acho que foi bem simbólico, né? Justo no momento que ela ia jurar a bandeira dos Estados Unidos, ela ser afetada com as memórias das agressões que a mãe dela sofreu, mostra como as crianças, né, os alunos, quando chegam na escola, eles já possuem assim uma vivência, uma visão de mundo que é completamente descartada dentro da escola. Porque a Grace ela é atormentada por um demônio chamado Miss Vera, que, pra mim,
ela é a personificação do sistema educacional racista, que, ó, vou ler aqui, que impõe disciplina pelo medo, negando a individualidade de Grace. Então é justamente isso, a educação bancária, que não, não dá espaço para que o aluno pense criticamente, né? E quando a Grace, ela já tem essas ideias, já tem esses pensamentos, ela é excluída, tirada da, da escola, né? Esses conhecimentos que ela traz são descartados. Inclusive, a professora chama a mãe dela e convida a tirar a menina, porque, segundo ela, ali não é lugar para crianças como ela. Peraí. Isso daqui se relaciona com a colonialidade do saber, que é do Aníbal Quijano, se eu não me engano. É do Aníbal Quijano, sim. E a colonialidade do ser também, né? Que com o passar do tempo, a Grace, ela vai ali sucumbindo, né? Ela perde os sonhos dela, ela acha que não é boa o suficiente para ser professora. Vamos falar agora da Grace não, da Ruby, que é a filha mais velha da família. E a Ruby, ela é uma adolescente. Ela tá passando por um processo de querer ser aceita, de querer pertencer. E ela chega numa escola que ela é a única garota negra. E ela sofre muito preconceito, ela se vê sozinha. E ela acaba sendo seduzida por um demônio que é a amiga branca. Ela cria, né, essa... É o demônio, né? Mas ela cria essa amiga imaginária que é a Doris, que vai seduzindo ela e vai levando ela a pensar que ela pode ser branca, né? Ela vai criando aquela ideia de que... Aquela ideia do ideal de branquitude, que para você ser aceita, você precisa parecer branca, você precisa ser branca. E a Ruby, né, ela vai sendo invadida por esses pensamentos e em determinado momento da série, ela percebe, né, que ela nunca vai alcançar esse ideal de branquitude, porque ela é uma menina negra. Ela se distancia da mãe, ela cria uma repulsa pela família dela, por quem ela é também. E ela acaba chegando à conclusão de que se ela não vai poder chegar nesse ideal de branquitude, ela também não merece existir. Ela não é merecedora da vida. E ela vai se tornando uma ameaça para ela mesma. E isso se relaciona muito com a colonialidade do ser, né? Que é uma agressão que vai invadindo nossa subjetividade e que vai impedindo, né? Essas pessoas que fogem, né, do ideal colonial, de, de, de existir realmente, né? E as pessoas vão sucumbindo. Dentro da série, eles vão mostrando, né, que existe uma intersecção de violência e que não é só os Emerys que estão sendo violentados, que estão sendo desumanizados, mas toda a sociedade está. E
Eu acho que essa foi a sacada da série, né? Esse é o diferencial da série, porque ela não trata essas questões do preconceito como algo que só faz parte da série, mas ela vai fazer uma conexão assim com a realidade. E por isso que assistir essa série é tão incômoda, porque ela mistura, né, ali questões que realmente aconteceram, por exemplo, a, o apartheid, né, durante a década de 50. Inclusive houve a grande migração, né, que foi nos anos 20, não lembro. E eu usei uma frase do César aqui, né? Que a desumanização do outro é, em última análise, a desumanização de todos nós. A série, ela mostra essa, essa desumanização, porque quando essas pessoas que se consideram superiores violentam outras que elas consideram inferiores, isso não é de nenhuma forma uma atitude humana, né? A série mostra como as pessoas agem de forma irracionais, realmente, porque não existe lógica em agredir uma pessoa só porque por questões de gênero, de raça, enfim, não faz sentido. E o oprimido é desumanizado e o opressor também é desumanizado. A trajetória da família, ela ilustra, né, as violências coloniais, como as violências coloniais e a série ilustra, né, e ela, ela mostra escancaradamente como essas violências estão enraizadas na sociedade em geral, em diferentes camadas, e que vai afetando as pessoas a ponto de da gente não conseguir associar aqueles acontecimentos com a violência, né? A gente acaba acreditando que aquilo. A gente não acredita que a gente é levado a acreditar, né? Que aquilo é normal, que é assim mesmo que as coisas acontecem, mas esse é um projeto que paralisa as pessoas, né? Vai levando, vai entrando, é como se fosse um vírus que vai infectando a vida das pessoas em diferentes aspectos e vai dominando e corroendo e acaba paralisando as pessoas. No final da série, o final da série não é otimista, né? Eu acho ele bem realista, que o final a família percebe que esses demônios que atormentam eles estão dividindo a família, né? E eles se unem, eles conseguem afastar esses demônios e se unirem e juntos, né? Eles tentam lidar com aquela opressão. O final da série não tem um desfecho assim, não tem um desfecho, mas tem a segunda temporada que eu não assisti e eu achei bem bonito o final, porque eles se juntam na frente da casa deles
de mãos dadas. Que antes ele... Ai, tava com a mão na tela. Porque antes eles, né, eles chegam no ápice da loucura porque eles se sentem sozinhos. Eles não veem saída e eles ficam realmente paralisados e ficam doentes com aquelas agressões com aqueles traumas, e eles não conseguem ver saída. Mas quando eles se juntam, né, eles afastam aqueles demônios que os perseguem. E eu fiz essa análise. Eu usei a frase aqui do Paulo Freire, né? Que... Enfim, tá aí a frase, se quiser ler. Eu fiz essa análise porque eu gosto muito de cinema, eu gosto muito de assistir filmes e séries. E quando eu assisti essa série, eu me senti muito inteligente de conseguir relacionar ela com conceitos que eu tinha aprendido. E quando eu finalizei a série, eu procurei uma análise decolonial, uma análise decolonial, assim, uma análise decolonial que fosse mais aprofundada para eu saber se eu realmente tinha interpretado de maneira, se eu não tinha interpretado de maneira equivocada, né? E eu não achei nenhuma análise aprofundada sobre essa série. A maioria das análises fala só que a série aborda o racismo. E realmente aborda o racismo. Mas não é só isso, né? A série mostra uma intersecção de violências que são enraizadas, né, na sociedade, que é a colonização. E quando eu fui procurar uma análise eu assisti uma análise de um cara que ele é super famoso por fazer boas análises, e ele falou que essa série, ela tinha pecado. Essa série era boa, mas ela tinha pecado em colocar cenas muito fortes. Que por se tratar de um assunto delicado, eles deveriam ter tirado algumas cenas que são muito pesadas. Mas eu não concordei com o que ele falou, né? E eu achei essa sacada deles de tratar uma crítica social com o gênero do terror muito... Eu achei que ele casou muito bem. É bem o estilo dos filmes do Jordan Peele, que fez Corra, que fez Us também. Eu gostei dessa série e da forma que ela aborda esse tema. E eu não sei como as pessoas queriam que o racismo ou as violências essas críticas sociais fossem retratadas. Eu achei genial eles terem tratado isso com o gênero do terror, porque realmente não o racismo e o terror são quase sinônimos. Não faz sentido. É uma coisa super agressiva, o racismo, né? É uma coisa super agressiva e violenta. E foi justamente a crítica do Desquerido. E daí eu fiquei pensando se era realmente as cenas que incomodavam as pessoas ou se era a maneira que essas cenas pesadas, né, esses temas pesados, estão conectados com a realidade, né? E essa série, ela mostra que não apenas quem efetivamente vai lá e agride uma pessoa negra ou agride uma mulher é violento, mas também
pessoas que escolhem não falar, pessoas que vão fazendo, que não pensam criticamente sobre suas ações, né? E eu acho que o Little Marvin, ele criou essa série com essas cenas realmente pesadas para realmente fazer as pessoas pensarem criticamente sobre a sociedade. Mas o que as pessoas fizeram foi criticar a obra que ele criou. Porque é mais fácil criticar a obra do que rever as próprias ações ou perceber, né, as violências que estão presentes na nossa sociedade. E eu, particularmente, fiquei muito feliz de conseguir usar conceitos que eu aprendi na faculdade para coisas que não são da faculdade. Porque eu sinto que o que eu aprendo na faculdade, nas matérias, né, só vão servir para outras matérias, para outras disciplinas, e eu não consigo associar efetivamente a minha realidade, ao meu cotidiano, assim. E eu fiquei muito feliz, porque eu percebi que 6 meses da minha vida não foram desperdiçados, e eu consegui, meu Deus, 30 minutos. Então é isso. Muito obrigada pela atenção. Ai, meu Deus, para.